Excelentíssimos senhores vereadores, senhoras vereadoras, desejo a todos uma excelente noite. Damos início à 7ª reunião ordinária do segundo período, datada em 17 de setembro de 2018. Solicito ao vereador Coronel Claré que faça a leitura dos vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Bira, Daia Protetora, doutor Alessandro, Tiailton, João Paulo Felizardo, Coronel Claré, Cristiane Costa, Lila, doutor Matusalém, Naná Ferreira, Enio Mendes e professor Carlos Lindomar. Tem número suficiente para o início da reunião. Presença do vereador Marcos Possato também. Havendo número regimental, o presidente declara aberta esta sessão. Quer fazer? Passo a palavra ao vereador Lila para que faça a oração inicial dos trabalhos desta noite. O meuzinho está tendo. Boa noite, vereadores, vocês presentes. Vamos fazer a oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Obrigado, vereador Lila. Que Deus nos abençoe nesta noite, nesta semana também, e todos os dias de nossas vidas. O presidente coloca o expediente à votação. As atas. Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, do segundo período da sessão legislativa do ano 2018, datada em 13 de agosto de 2018. Ata da quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, do segundo período da sessão legislativa do ano de 2018, datada em 3 de nove de 2018. Ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Lavras, do segundo período da sessão legislativa do ano de 2018, datada em 6 de nove de 2018, e a ata da sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Lavras, do segundo período da sessão legislativa do ano de 2018, datada em 10 de nove de 2018. Atas em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, o presidente coloca atas em votação. Os vereadores que aprovam a presente ata permaneçam como estão. As atas foram aprovadas. Requerimentos que deram entrada: requerimentos do vereador Carlos Lindomar, requerimentos da vereadora Naná, requerimentos do vereador Bira, requerimentos do vereador Tiailton, requerimentos do vereador Marcos Possato, requerimentos do vereador Dr. Matusalém, requerimentos do vereador Antônio Claré dos Santos, requerimento do vereador Enio Mendes Siqueira, requerimentos do vereador Lila e requerimentos do vereador Peterson. Os vereadores que aprovam os presentes requerimentos permaneçam como estão. E também requerimento do vereador Marcos Possato. Os requerimentos foram aprovados. O excelentíssimo senhor prefeito vem, por intermédio desta, requerer cumprimento do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, solicitar agendamento para que seja apresentado durante a reunião ordinária do dia 24 de nove de 2018, o cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do ano de 2018. Aproveitando cordialmente, deseja renovar os protestos de estima e consideração a todos os senhores vereadores e vereadoras. José Xerém, prefeito municipal. Coloco sob apreciação do plenário. Se o plenário concorda com a visita do prefeito a esta casa no dia 24 de nove, permaneça como está. Foi aprovado. Aguardamos a presença do prefeito. Senhor presidente, pela ordem. Tem Concedido. uma outra solicitação de visita, poderia ser na próxima segunda-feira, ou então na reunião do dia 1º de outubro. O que Vossa Excelência... Quer que seja, você quer que passe para o dia primeiro? Não sei, é o reitor da universidade, ele quer discorrer sobre a importância do Hospital Dia, vereador Lindomar, porque vai ser lançada a pedra fundamental no dia 28. Então, ele gostaria de falar rapidamente a respeito do que se trata e convidar os vereadores para estarem presentes no local. Então, acho que na semana que vem, 15 minutos, seria razoável. Fala 15 minutos.
Tem que falar. O presidente, então, coloca sob apreciação do plenário a solicitação do líder do prefeito sobre autorização para que o reitor da Universidade Federal de Lavras, professor José Roberto Soares Escoufuro, faça uso da tribuna na reunião ordinária do dia 24/9/2018, com o intuito de explanar sucintamente. Isso, sem perguntas, sem nada, acho que rapidamente ele... Sobre o lançamento da pedra fundamental do Hospital Dia, que será realizado em 28/9/2018. Se o plenário aprova, permaneça como está. Foi aprovado. Convite mantido ao professor. Gostaria que fosse comunicado a ele através da secretaria. Sim. Solicito que a secretaria envie o convite. Passo a palavra ao vereador... Nós estamos contando aqui hoje com a visita do Clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sejam muito bem-vindos. Estou recebendo aqui das mãos do vereador professor Carlos Lindomar, a diretora Letícia Klein Tonelli, é isso mesmo, né, Letícia? A quem já conheço, seja muito bem-vinda a esta casa. No dia 15/9 é comemorado o Dia Mundial dos Desbravadores. Portanto, então, eu passo a palavra a Letícia Klein Tonelli, por gentileza, possa fazer uso da tribuna. Eu gostaria de convidar todos os nossos colegas, jovens desbravadores que estão aqui no plenário, para que fiquem aqui à frente. Assim, nós teremos acesso direto a vocês e a população que está em casa também poderá acompanhar. Podem formar aqui. Como é que você está? Tudo bem? Podem formar aqui do jeito que vocês acharem melhor, para a gente registrar a foto. Nós temos até uma vereadora mirim, que faz parte também, né? Então, são jovens aí que modificam o nosso município. Vou fazer assim, ó. Estilo tá os vereadores. Acompanha a bancada dos vereadores aí. Isso. Aí todo mundo vai... O presidente registra nesta casa a presença do vereador Toninho do Raio-X. Registro também a presença do ex-vereador José Henrique. Seja bem-vindo. Com a palavra, então, a diretora Letícia Klein Tonelli. Estamos aqui com parte do Clube de Desbravadores Saron, da cidade de Lavras. Quem são os desbravadores? São juvenis e jovens de 10 a 15 anos que dedicam o seu tempo e seus talentos a serviço de Deus e a seus semelhantes. As nossas atividades vão desde acampamentos, eventos culturais, conhecimentos da natureza, habilidades manuais, civismo, primeiros socorros, e nós nos reunimos semanalmente, normalmente aos domingos, para crescer em companheirismo e firmar os nossos valores e princípios de vida. O Clube de Desbravadores, ele foi fundado oficialmente em 1950, mundialmente. Ele chegou em 1961 aqui no Brasil, e em Lavras ele foi fundado em 1979, e é o clube que vocês veem aqui, o Clube Saron. E nós participamos essa semana, que é a Semana Mundial do Desbravador, do Setembro Amarelo, a campanha do Setembro Amarelo na prevenção ao suicídio, porque nosso lenço é amarelo, então já aproveitamos para fazer essa campanha. E nós estamos aqui comemorando, então, 40 anos do nosso clube e o Dia Mundial do Desbravador. É um prazer estarmos aqui com vocês. Clube Saron, quem são os desbravadores? Servos de Deus e amigo de todos. Atenção, clube, descansar. Com o brado do clube, fora de forma. Marche! Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra por 2 minutos ao vereador Marcos Possato, representando aqui a bancada do governo e o prefeito, e por 2 minutos ao vereador professor Carlos Lindomar, a quem fez o convite também para que eles estivessem presentes esta noite, representando todos os vereadores e vereadoras. Com a palavra, Carlos Lindomar. Senhor presidente, demais componentes da Câmara de Vereadores, professora e demais membros do clube,
Vou fazer uso da palavra de forma bastante sucinta. Agradecer a presença de vocês aqui para apresentar para a população o trabalho que vocês fazem, né? Agradecer aqui também o ex-vereador Zé Henrique, que trouxe essa demanda para que fosse apresentado, e basicamente parabenizar vocês pelo dia 15 de setembro, como o Dia dos Desbravadores. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, e é só isso que eu queria dizer para o senhor presidente. Obrigado, vereador. Representando o líder do prefeito e o prefeito nesta casa, o vereador Marcos Possato. Senhor presidente, caros colegas vereadores, colegas vereadoras, cumprimento especial ao ex-vereador e amigo José Henrique, cumprimento também a Letícia Klein Tonelli e, naturalmente, aos meninas que fazem parte do Clube dos Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em poucas palavras, a professora Letícia falou da importância da participação de vocês. E eu ressalto muito nessa casa que nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país. Um momento moral, financeiro, ético. E quando nós recebemos em nossa casa, na Casa Legislativa, que é a casa de vocês, que é a casa do povo de Lavras, uma professora, pessoas tão importantes nesse cenário de estender a mão, de educar as crianças para o bem ao próximo, isso nos deixa muito felizes. E mais feliz ainda nós ficamos, os vereadores, e com certeza absoluta o doutor José Xerém, vendo jovens como vocês, preocupados com o bem-estar, repito, com a educação e com a religiosidade de algumas pessoas. Então, é um trabalho digno, e eu não tenho, assim, medo nenhum, dificuldade nenhuma de dizer que vocês serão vencedores na vida. Porque para nós vencermos na vida, nós temos que olhar para o próximo. E é isso que vocês estão fazendo muito bem, através da professora, que tenho certeza é extremamente competente e capaz para fazê-lo. Felicidades, boa noite, que Deus o ilumine. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador Possato. Sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Continue com este trabalho maravilhoso de vocês. Na legislatura passada, enquanto estava aqui ao lado do ex-vereador, nós tivemos a presença deles, né, Zé Henrique? Aqui também, e foi um enorme prazer tê-los aqui. É sempre um enorme prazer ver instituições tão valorosas como esta fazendo bem, principalmente com a nossa juventude. Eu vejo aqui vários rostinhos, dentre eles ali eu já vi 2 vereadores mirins, né, que trabalham aqui, uma vereadora e um vereador mirim, que eu estou reconhecendo aqui do plenário. Então, são projetos assim, também como o da Câmara Mirim, que beneficiam nossos jovens, a nossa sociedade. Sejam muito bem-vindos. O muito obrigado do presidente, em nome de toda a Câmara Municipal. Dando seguimento à pauta, solicito ao vereador Coronel Claré, na reunião anterior, houve um projeto de lei do vereador Marcos Possato, que proíbe a fabricação e o armazenamento, comercialização e uso de linhas com substâncias cortantes, utilizadas para empinar pipas, papagaios similares no município de Lavras. Neste intuito, os vereadores pediram manifestação da assessoria jurídica, para que o projeto pudesse ser analisado ou não pelo plenário. Então, a assessoria se manifestou. Eu vou pedir ao Coronel Claré que faça a leitura da manifestação, para que o presidente possa colocar em votação ou não. Projeto de Lei 028. A solicitação plenária para reanálise do parecer jurídico folha 0607, considerando a existência de lei, qual seja estadual, número 14.349, de 15 de julho de 2002, que proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns, regulamentada pelo Decreto Estadual 43.582, de 15 de setembro de 2003, que regulamenta a Lei 14.349, de 15 de julho de 2002, que dispõe sobre a proibição do uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns. Importante esclarecer que já há manifestação da relatoria da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade material, por vício de competência da propositura, considerando a existência dos diplomas já mencionados na lei estadual e decreto regulamentar. Adiro, neste ato, a manifestação do relator, vereador Carlos Lindomar,
vez que também entende que, havendo legislação estadual exaustiva, somente caberia ao proponente a suplementação, o que de fato não é a hipótese. Tratando-se, pois, de competência alheia da Câmara Municipal de Lavras, afigura-se a hipótese de devolução ao proponente nos termos do artigo 156, inciso 9 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lavras. Assim, em tempo, tendo em vista a solicitação do plenário de revisão, revejo o parecer jurídico de folha 0607 para opinar pela devolução de propositura ao autor, vereador Antônio Marcos Possato, considerando a fundamentação acima exposta. Efetivando-se a devolução e havendo recursos aos termos do artigo 156, parágrafo único do regimento interno, encaminhem-se os autos à mesa diretora para deliberação. 17 de setembro de 2018, Paulo de Luciano de Oliveira Carlos, advogado, assessor jurídico da Câmara. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Passo a palavra ao vereador Decisão, desculpe. decisão da presidência. Nos termos do parecer jurídico, devolva-se o presente propositura ao seu autor, havendo recurso nos termos do artigo 156, parágrafo único do regimento interno, encaminhem-se os presentes à mesa diretora. 17 de setembro de 2018, João Paulo Felizardo, presidente. Senhor presidente, eu acato a decisão do Departamento Jurídico e da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal. Então, o presidente coloca em discussão. O vereador gostaria de discutir? Não havendo, o presidente coloca o parecer em votação. O parecer é pela devolução do projeto ao vereador Marcos Possato. Vereadores que aprovam pela devolução, permaneçam como estão. Foi aprovado. Obrigado, Possato. Consulto aos presidentes das comissões sobre os projetos que estão aguardando parecer. É o 002, o 032 e o 022. Manifestem-se, por favor. 02, pela Comissão de Finanças, ainda não tem parecer. 032, coronel. Instalação de dispositivo de acessibilidade. Sem parecer. O 022, de autoria de Vossa Excelência, põe sobre o deslocamento e pagamento de indenizações. Veto, é veto. Aí o parecer da Comissão de Justiça. Parecer, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, os dois projetos, o 002 da mesa e o 032, está sem parecer da comissão. Do Coronel Claré, o 022, já tem parecer da comissão, faltando apenas o doutor Sebastião dar o parecer dele. Eu vou passar, nesse momento, ao vereador doutor Sebastião. Registro a presença do vereador doutor Sebastião nesta casa. Não. Esse é o meu. Volta aí. O presidente coloca, então, a ordem do dia. Já voltaremos a discutir o veto. Projeto em segunda votação, redação final. Projeto de lei complementar 004, é do chefe do Executivo, que dispõe sobre os cargos em comissão da administração direta, indireta e da outras providências. Projeto em segunda votação. Não tem discussão, senhores vereadores. Consulto como vota o vereador doutor Sebastião. Senhor presidente, como já foi amplamente discutido, favorável ao projeto. Você está apurando para mim? Ainda vou falar um motivo aqui. Aqui é dos funcionários? O vereador Bira. Pela aprovação. Vereadora Daia. Favorável. Vereador doutor Alessandro. Favorável à aprovação. Marcos Possato. Pela aprovação. Tia Ailton. Pela aprovação. Toninho do Raio X. Pela aprovação. Mestre Grilo. Pela aprovação. Presidente também pela aprovação. Coronel Claré. Pela aprovação. Cristiane Costa. Pela aprovação. Lila. Eu vou justificar meu voto, senhor presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, vocês no plenário. Voto contra e com a cabeça erguida, porque tirar cargo de funcionário efetivo é uma vergonha. Já cortou o ônibus dos funcionários da prefeitura. Agora vai ainda tira 20% dos cargos. Então, meu voto, mando eu e eu voto contra. Vereador doutor Matusalém. Eu voto a favor, como na votação da semana passada, mas fico com a mesma ressalva, né, a respeito da diminuição para 20%
de 40 para 20 dos cargos efetivos, dos funcionários efetivos ocuparem cargo em comissão. Voto a favor. Vereadora Naná. Boa noite a todos. Meu voto é contra. Vereador Enio. Meu voto é a favor, senhor presidente. Vereador Peterson. Pela aprovação. Professor Carlos Lindomar. Senhor presidente, reiterando mais uma vez e fazendo minhas palavras do vereador Lila, que não concordo também com a redução dos cargos efetivos, mas considerando que esse é um artigo do projeto como um todo e os demais visa cumprir uma decisão judicial, reduzindo a quantidade de cargos comissionados, e isso gera redução de gastos aos cofres públicos, com a ressalva de que não deveria haver redução da quantidade de cargos efetivos mínima para compor a quantidade de cargos comissionados, mas eu voto a favor do projeto. Resultado, por gentileza. 16 votos favoráveis, 1 voto contra. O projeto foi aprovado. 2 votos contra. Perdão. 15 votos favoráveis e 2 votos contrários. O projeto foi aprovado e segue para a sanção do prefeito. Veto. Veto aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça. O veto do projeto de lei legislativo 22/2018, do vereador Antônio Clara dos Santos, que dispõe sobre o deslocamento e pagamento de indenizações e diárias e o procedimento de prestação de contas de vereadores e servidores da Câmara Municipal de Lavras. A mesa diretora solicita assessoria jurídica que se manifeste oralmente sobre o veto do prefeito para que os vereadores possam estar preparados para votar. Antes, com a palavra, o vereador Coronel Claré. Basicamente, o veto ele atinge 2 partes importantes do projeto. A primeira já tinha sido motivo de emenda do vereador Carlos Lindomar na sessão de votação, que é no que diz respeito à questão da improbidade administrativa. Eu entendo que, em momento nenhum, o projeto ele dá atribuição aos vereadores de processar qualquer pessoa, ou de condenar qualquer pessoa por improbidade administrativa. A semântica não tem essa finalidade. Mas, na ocasião, concordei com a emenda do vereador Carlos Lindomar. Infelizmente, ela foi rejeitada pela maioria dos vereadores. E voltou à tona novamente neste veto do prefeito. O segundo aspecto, esse primeiro aspecto eu concordo com o veto. O segundo aspecto, ele retira dos vereadores a possibilidade de viajar em carros próprios. Tá? Obrigatoriamente, as viagens deverão ser feitas única e exclusivamente nos veículos da Câmara Municipal. Tá? Eu acho isso prejudicial, e traz mais gastos para a Câmara do que o normal. Essa prática já era feita anteriormente, está muito bem regulamentada na lei, onde não pode ser dentro do próprio município, exige requisitos importantes com relação à nota fiscal, à placa, ao CPF. Então, eu acredito que é uma medida muito mais econômica, porque o vereador vai estar gastando e desgastando o carro próprio do que o da Câmara, né? E cada um teria a liberdade e a segurança de viajar no carro que confia. Não num carro onde várias pessoas fazem viagem e a manutenção não obedece todos os padrões de segurança. Então, fica a critério, aprovado o veto, a lei ficará bastante fragilizada, né? E já estamos estudando a possibilidade de revogação da mesma e apresentação de um projeto de resolução, porque se aprovado o veto, ela perde a sua eficiência, ela perde a sua eficácia, e continuaremos tendo os mesmos problemas que eu detectei na análise que fiz dos processos de viagem de janeiro de 2017 a julho de 2018. Assessoria jurídica para manifestação. Senhor presidente, senhores vereadores, o tema de área, ele já há muito tempo causa algum tipo de problema nessa casa, de toda ordem. E hoje eu gostaria até de abordar uma outra situação, um pouco além do veto, para dizer o quanto isso é importante, esse debate é importante. Historicamente, toda matéria relativa a diárias tem sido regulada através de lei ordinária.
Muito embora o nosso regimento, em alguns dispositivos da lei orgânica, enumerem situações de economia interna e digam sempre: as hipóteses de economia interna da casa serão regulamentadas por projeto de resolução. E qual é a diferença, senhores, de resolução para a lei ordinária? É a questão da sanção, é a questão da participação do Poder Executivo. As resoluções não são submetidas à análise posterior do Executivo em situações de sanção ou veto, além das questões relacionadas ao quórum. Significa dizer, matéria de economia interna da Câmara é regulamentada por resolução. Ocorre que, como eu disse no começo, historicamente, essa matéria vem sendo regulada por lei ordinária. E aí existe um princípio, existe uma regra em processo legislativo que diz que uma espécie legislativa inferior não pode revogar, não pode alterar uma superior. E seria a nossa hipótese. Um projeto de resolução, obviamente, não pode modificar, alterar, revogar o que está regulamentado por lei. E isso nos traz um círculo vicioso e que precisa ser revisto. Ou seja, se nós temos uma determinação legal, regimento interno e lei orgânica, de que matéria de economia interna é regulamentada por resolução, ou seja, é situação específica da Câmara de Vereadores, nós precisamos tentar tirar isso da esfera, da alçada da lei. O que não pode ser feito por uma alteração. Uma resolução não altera a lei. A sugestão, então, que fica, e obviamente que a mesa vai discutir isso, nós vamos levar isso para outras instâncias, é que essa lei de diárias, presidente, a atual lei de diárias, seja revogada simplesmente e posteriormente regulamentada através de um projeto de resolução. Aí nós não teríamos a situação anômala de uma resolução modificando, alterando, revogando, por qualquer maneira, um projeto de lei, uma lei ordinária. Mas isso é uma solução que daremos após a discussão do que é o principal hoje. O principal hoje é o veto. O veto, juridicamente falando, não tem maiores discussões, não tem maiores dificuldades. De fato, nos pontos em que o prefeito, por meio de sua procuradoria, bem ressaltou, dizer de improbidade administrativa, conforme artigo 22, inciso 1º da Constituição, é matéria reservada à União. E a União faz isso através da Lei 8.429. Agora, eu não posso aqui, até porque participei ativamente com o Coronel Claré da confecção desse projeto, não posso deixar de dizer qual foi a intenção. E eu aí faço um meia-culpa para trazer isso para a assessoria jurídica também. Não no sentido de pedir que o veto seja rejeitado, muito pelo contrário. Aqui eu acho que a assessoria jurídica, desde já, se manifesta favorável ao veto e pedindo que o veto seja acatado. Mas eu não posso deixar, acho que é minha obrigação, enquanto responsável pela assessoria jurídica da Casa, de dizer que quando o Coronel Claré, e nisso houve a participação do jurídico, sim, destaca as hipóteses de improbidade administrativa, jamais a intenção foi criar hipóteses, mas talvez ressaltar. A exemplo do parágrafo 2º do artigo 8º, que vai dizer: se o objetivo da viagem tiver sido a participação em curso, simpósio, congresso, encontros ou afins, o participante, vereador ou servidor, em até 15 dias contados do retorno, deverá expor aos vereadores, servidores, os conhecimentos obtidos, sob pena de prática de improbidade. É óbvio que a malversação de dinheiro público, a má versação de dinheiro público, a má utilização de dinheiro público, é ato de improbidade, não se discute isso. Talvez o que tenha sido, talvez não, a intenção da lei foi essa, foi ressaltar, foi realmente tornar a lei mais pesada. Mas, volto a dizer, juridicamente, não há o que ser dito. Tanto é que o vereador Carlos Lindomar, por ocasião da possibilidade de uma emenda, já havia dito isso, que nesses pontos a lei deveria ser alterada. E, na época, eu concordei com ele. Não formalmente, até porque a minha manifestação não foi solicitada, mas eu falei, inclusive com o presidente, falei com diversas pessoas. Realmente, a emenda, tem razão, seria uma forma de consertar. Então, senhor presidente, para fazer um resumo bastante pobre, mas a assessoria jurídica concorda com o veto, acata o veto e solicita que o veto seja acatado. No entanto, pretende, logo após, se o veto for acatado, trazer soluções a essa casa, com o objetivo de que, de fato, a partir de então,
as matérias de economia interna não mais sejam regulamentadas por lei. É uma impropriedade legislativa, mas sim através de resolução. É o que nós pretendemos. Com relação ao segundo ponto do veto, eu vou deixar de fazer uma manifestação propriamente dita sobre pertinência ou não. Utilização de veículos de vereadores e servidores ou veículos da casa, muito embora possa existir, exista, o veto trouxe isso, uma orientação do Tribunal de Contas, entendo que isso ainda está na alçada dos vereadores. Cabe a proponente, cabe a essa casa analisar sobre a necessidade ou não, sobre a pertinência ou não. Então, nesse ponto, até para que eu não corra o risco de usurpar a competência até futura da Comissão de Constituição e Justiça, eu deixo manifestar sobre o mérito. Mas com relação ao veto na questão relacionada às questões relacionadas à palavra improbidade, a assessoria jurídica se manifesta favorável ao veto. Senhor presidente, é o que eu tinha a expor. Agradeço a manifestação, doutor Paulo. Coloca em discussão o veto. O vereador gostaria de discutir? Não havendo, o presidente coloca em votação. Presidente, eu só gostaria de tirar mais uma dúvida com o jurídico. Doutor Paulo, só para ficar mais claro, caso o veto não seja acatado, sim, como que se corrige, como que é possível corrigir essa questão da improbidade? Porque a gente tem que pensar nas duas hipóteses. Sim. Bom, eventualmente o veto não sendo acatado, isso pode, e eventualmente também, né, que existiria um segundo ato, né, de não haver promulgação, o presidente pode, diz a lei, promulgar, né, e então essa lei passaria a existir como válida e eficaz, vigente, portanto. A questão da improbidade pode ser corrigida com um projeto futuro, subsequente, para substituir, suprimir as expressões. A exemplo do que foi feito à época, o vereador Carlos Lindomar com a sua emenda. É uma sugestão. Muito embora, eu repito assim, vou tentar ser bastante até enfático, eu entendo que talvez, vereadora Cristiane, seja a oportunidade que a casa está tendo de fazer uma correção definitiva na questão relacionada às diárias. Tirando isso da esfera da lei, e trazendo para a alçada da resolução. Não por ter um quórum menor, mas por ser tecnicamente o mais adequado, já que é matéria de economia interna. Então, talvez seja essa o problema. Longe de mim estar aqui orientando sobre acatar ou derrubar o veto. Não, longe de mim. Só estou dizendo que, juridicamente falando, talvez seja uma boa oportunidade de fazer essa correção. Uma vez que, se esse veto for derrubado, se esse veto for acatado, nós teríamos a lei, então, vigente. O que teria que existir, então? Projeto de lei fazendo a revogação dessa lei, existiria um vácuo legislativo, e aí eu devo alertar, nesse vácuo legislativo, ou seja, nesse ato onde não existe lei, não pode haver viagem, não pode haver deslocamento custeado pela municipalidade, mas logo em seguida a casa já regulamenta isso por meio de projeto de resolução, que eu acho que entendo ser o mais técnico. Okay. Talvez seja essa uma boa oportunidade para isso. Mas longe de mim estar orientando sobre a catal, isso aí já é mérito, já é com vocês. Tá, obrigada. Senhor presidente. Pois não, doutor Enio. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, os veículos da Câmara, quando viajam, é exclusivamente para serviço da população? Sim, para deslocamento do vereador. Inclusive na cidade também pode sair? Sempre a serviço da Câmara ou do gabinete do vereador em benefício à população. E os vereadores trazem toda a documentação necessária, sempre viagem, tudo, comprovante. Sempre que requisitado, sim, e é enviado a controle interno para análise. Bom, obrigado, senhor presidente. Discussão. Não havendo, o presidente coloca em votação. A favor do veto ou contra o veto? Como voto, o vereador Carlos Lindomar. Senhor presidente, considerando que o meu parecer pela relatoria do CCJ já era pela inconstitucionalidade por esses mesmos fundamentos, apesar de que o segundo ponto do veto ele seria mais discutível, eu dei o parecer para a CCJ agora, mantendo a coerência com o voto anterior, e, portanto, eu voto por acatar o veto do prefeito e parabenizar aqui a Procuradoria Jurídica pelo trabalho técnico realizado. Obrigado. Peço às vossas excelências que votem sem justificativa, porque nós já abrimos o espaço para discussão. Como vota o vereador Peterson Borges? A favor ou contra? A favor do veto. Como vota o vereador doutor Enio? A favor do veto. Como vota a vereadora Naná? Como eu não utilizo o diário, vou me abster da votação.
Como vota o vereador Dr. Matusalém? A favor do veto. Como vota o vereador Lila? Favorável. Como vota a vereadora Cristiane? Favorável. Como vota Coronel Claré? Contrário. Como vota o vereador Mestre Grilo? A favor do veto. Como vota Toninho do Raio-X? A favor do veto. Como vota o vereador Tiailton? A favor do veto. Vereador Marcos Possato? Eu cumprimento o Coronel Claré pela iniciativa, pela boa vontade, mas eu sou a favor do veto. Como vota o doutor Alessandro? A favor do veto. Vereadora Daia Protetora? A favor. Vereador Bira? A favor do veto. Doutor Sebastião? Favorável ao veto. Um voto contra, uma abstenção, 15 votos favoráveis. O veto foi acatado e mantido. Encaminhe-se ao prefeito. Projeto em segunda votação e redação final. Projeto de Lei 09/2018 do chefe do Executivo, que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no transporte coletivo urbano no âmbito do município de Lavras e da outras providências. O projeto está em segunda votação. Não cabe discussão, senhores vereadores. Vossas Excelências votam pela aprovação ou pela rejeição. Como vota o vereador professor Carlos Lindomar? Voto a favor, presidente. Como vota o vereador Peterson Borges? A favor do projeto. Como vota o vereador Enio Mendes? Eu voto contra o projeto. Como vota a vereadora Naná? Contra. Como vota o doutor Matusalém? A favor. Vereador Lila? Contra. A Cristiane Costa? Contra. Coronel Claré? Pelos motoristas da Autotrans, contra. Como vota o vice-presidente? A favor. Como vota Toninho do Raio-X? Contra o veto. Contra o projeto. Como vota o vereador Tiailton? A favor. Como vota o vereador Marcos Possato? A favor. Como vota o doutor Alessandro? A favor. Vereadora Daia Protetora? Favorável. Vereador Bira? Favorável. Vereador doutor Sebastião? A favor. Vereador presidente. Favorável. 4 votos contra e 12 a favor. O projeto foi aprovado. Segue para a sanção do prefeito. Projeto sobre estados. Consulte, senhores vereadores, se há algum deles apto à votação. Não, só em outubro. Não havendo, dou abertura à terceira parte. Correção, foram 5 votos ao contrário, só retificando, tá? Obrigado. Dando seguimento, o presidente da abertura, terceira parte, passa a presidência ao vice-presidente. Vai falar, né? Primeiro vereador inscrito, vereador Lila. Boa noite, presidente, demais vereadores, vocês no plenário. Senhor presidente, hoje eu vou ser rápido aqui na minha fala. É uma vergonha, sexta-feira, a chuvinha que deu, todos os bueiros de Lavras entupidos. Cadê o caminhão de hidrojato que nós votamos aqui para comprar? Cadê a licitação da prefeitura que não está funcionando? Concorda comigo, vereador Enio? Os bueiros todos entupidos com a chuvinha que deu sexta-feira. E a de hoje também. Então, senhor presidente, eu peço que olhe com carinho o caso do caminhão de hidrojato que nós votamos nessa casa para desentupir os bueiros da cidade. Está uma vergonha, isso é uma vergonha absoluta, os bueiros entupidos. Viu, senhor presidente? E Vossa Excelência encaminha ao prefeito que já votamos a licitação do caminhão de hidrojato. Cadê o caminhão? Nós votamos em janeiro, fevereiro, cadê o caminhão? E os bueiros entupidos. Então que o prefeito cobre do setor de licitação da prefeitura e compre esse caminhão. Hoje eu vim falar especificamente dos bueiros entupidos. É uma vergonha. Boa noite e muito obrigado. Obrigado, vereador. Palavra ao vereador Enio Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores, 4 requerimentos endereçados ao chefe do Executivo. O primeiro, procurando saber... Pessoal, peço silêncio, por favor, no plenário, para a gente poder ouvir o vereador. O primeiro ofício endereçado ao senhor prefeito, já foi perfurado todos os postos de referência de privações de postos artesianos na zona rural.
e, se for, quais os locais que foram. Outro problema é a Secretaria de Saúde, que está exigindo de alguns profissionais assinaturas do ponto e saída, mas somente para alguns. Eu acho que esse procedimento tem que ser para todos os profissionais, sem exceção. Outro ofício solicitando que a Autotrans volte a funcionar na rua do Instituto. Eles mudaram a linha sem avisar para ninguém, pararam e a Autotrans manda e desmanda na cidade de Lavras, infelizmente. Outro ofício ao senhor prefeito solicitando que mude com urgência a lei do uso e ocupação do solo na cidade, que está trazendo sérios transtornos para aqueles que querem construir na cidade de Lavras. Já fiz 2 vezes requerimento e ele esqueceu de mandar resposta se vai mudar ou não a lei. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso? Não havendo mais ninguém, declaro encerrada a nossa reunião ordinária de hoje.